Oi pessoal, hoje nós vamos fazer focaccia, um pão tipicamente italiano. Nesse caso ele vai ser o clássico, então vai com sal grosso e alecrim, bastante azeite de oliva, um pão bastante saboroso que pode ser consumido como antipasto. E se for assado um pouco mais grosso, pode ser partido ao meio e usado para fazer sanduíche. As quantidades dos insumos são as seguintes. Nós usamos 900 gramas de farinha de trigo, sempre um pouquinho a mais para poder fazer a sova, mas a base é essa. 30 gramas de açúcar, 30 gramas de fermento biológico seco, 10 gramas de sal, 2 ovos e 160 gramas de ml de azeite de oliva, que vão ser usados metade na massa e o restante para regar quando ela for para o forno. Então, nós iniciamos sempre trazendo o fermento para perto de nós, ele pode estar num bowl ou como um vulcão na bancada. E depois nós vamos iniciar, a segunda coisa que a gente vai colocar aqui vai fazer a esponja. Então eu tenho aqui já medido, tá? Tá morno. Deixa eu olhar aqui, colar 500 ml de água morna. Por que morna? Porque ela facilita a ação do fermento. Ela poderia ser fria, mas nunca excessivamente quente, porque a água quente vai matar o fermento e vai fazer com que não haja o processo, né? Então eu coloco aqui o açúcar, que é da comidinha, combustível para o nosso fermento, coloco o fermento biológico seco e vou colocar um pouquinho de trigo para ajudar a fazer uma base. E vou mexer. Pronto. Daqui nós vamos deixar ele descansando. Opa, tirar bem. Vamos deixar ele descansando até que ele comece. Aqui ele já começou, ó, tá quentinho. Começou a fermentar já. A gente sente o cheiro. Mas vamos deixar ele repousando um pouquinho. Se for um dia mais frio, precisa talvez um pouco mais de tempo. E aqui na nossa farinha nós vamos fazer um vulcão. Ó, abrimos bem. E vamos despejar, então, esse líquido já fermentado. Vocês podem ver que o fermento já borbulhou bastante. Eu já coloquei um pouquinho aqui na massa, porque ele deu uma vazada de tanto fermento que tinha quando ele começa a crescer. E aí eu vou colocando e misturando com a farinha, tá? Até que a gente obtenha uma massa homogênea. Terminamos de hidratar a massa, então o fermento, o açúcar e a farinha de trigo já estão misturados. Agora eu vou colocar o restante dos líquidos, que são os ovos. A gente pode só bater levemente. Vou colocar ele aqui no meio. E nós vamos colocar o sal e 80 ml de azeite de oliva. Extra virgem, né? O sabor do azeite vai influenciar muito nessa receita. Então, se for um azeite mais ácido, a gente tem uma preparação mais ácida. Se for um azeite mais doce, igualmente. Então, o azeite vai contribuir muito para o sabor dessa preparação. Agora, nós podemos tirar os nossos utensílios. Logo, a gente vai iniciar a sova. Primeiro, vamos misturando o ovo. Lembrando que a massa da focaccia é uma massa bem macia. Ela vai ficar, ela não é um pão duro, não. Ela é um pão macio como uma pizza. Colocamos o trigo na bancada. Vamos colocar, então, verter a nossa massa aqui para a gente proceder à sova. Ainda tá bem pegajosa.
Vamos lá, então a gente já tirou a massa que estava grudada nas mãos e vamos de fora para dentro, amassando. Isso aqui a gente já tem ponto suficiente que não cola nas mãos. É hora de sovar, então nós temos, vou separar um pouco desse trigo e aí nós vamos repetir esse movimento por 15 minutos aproximadamente. Agora, sova pronta. A gente tem aqui um bolo de massa que vai descansar por uns 20 minutos mais ou menos. A gente vai colocar, como ela é uma massa fofinha, eu vou passar um pouco de farinha de trigo para que ela grude menos no bolo que ela vai fermentar. A gente vai colocar aqui, cobrir com papel filme ou com uma toalha de um pano de prato e deixar por aproximadamente 20 a 30 minutos, dependendo da temperatura do dia, para que ela encha, né? Ela dobre de volume. Aí nós procedemos e abrimos ela na forma, beleza? Agora, nossa massa já dobrou de volume, tá bem alta, bem fofinha. Vamos tirar, descer ela, ó, tá linda. E a gente não precisa mexer muito. Se quiser fazer mais umas dobras, pode, mas aqui ela já tá suficiente. Eu vou cortar não exatamente na metade, porque eu tenho duas formas, uma um pouquinho maior, outra um pouco menor, então eu vou fazer um corte não bem igualzinho. Essas duas massas então vão ser espalhadas na forma. Numa delas eu coloquei só azeite de oliva e na outra azeite de oliva com farinha de trigo. Vocês podem optar como for melhor. Então eu vou pegar essa forma, eu tinha já colocado há um tempinho, ó, o azeite deu uma vertidinha. Quanto mais, não quanto mais trigo, mas se ele tiver trigo embaixo, ele vai fazer uma casquinha mais dura e que depois a gente pode bater esse pão para sair todo o trigo que vai ficar meio queimadinho. Ele dá um sabor e uma aparência mais rústica pro pão, tá? Aqui eu vou espalhar com os dedos. Eu vou fazer para que ele seja antipasto, então para que ele fique mais fininho. Eu vou abrindo. Não precisa exatamente ficar num formato específico. A focaccia não precisa ser retangular ou quadrada. Ela pode ser disforme. Até porque vocês vão ver que a gente puxa e ela é uma massa, ela volta. Logo eu volto para mostrar para vocês como fazer a cobertura. Depois a gente espalhar, nós vamos deixar na forma por mais uns 15 ou 20 minutos para ela dar mais uma fermentadinha para depois levarmos pro forno. Agora a nossa focaccia já descansou novamente, ela tá bem mais fofinha. E agora nós vamos colocar a cobertura então. Com os dedos abertos, a gente vai fazer buracos na massa, onde vai entrar o azeite de oliva depois. Apertar e fazer vários buracos. Aqui também. Pronto, agora vou montar essa aqui. Sal grosso, pode colocar relativamente bastante, a gente tem que cobrir a massa toda com sal. Ele vai dar crocância e depois a gente pode bater também para tirar o excesso. Ele salga, mas não em excesso a massa. Vai colocar o alecrim, soltar, ele tá bem fresquinho. Vai dar aroma e sabor também. E agora, a gente pode se demorar um pouquinho, os buraquinhos vão subir. Espalhar melhor. E azeite de oliva. São 80 ml que havia sobrado, mas a gente pode pôr no olhômetro. O importante é que tenha um pouquinho em cada buraquinho.
dessa forma, pronto para ir ao forno, aproximadamente 20 minutos, com o dourador ligado. Se fizer uma massa mais grossa, pode começar os primeiros 10 minutos só com a parte inferior do forno e depois aumentar. Provavelmente, se for uma massa mais grossa, também vai precisar um pouco mais de tempo no forno. Então, tem que ir equilibrando até que ela esteja bem dourada. Focaccia pronta. Desligamos o forno. Ela já está dourada. Em alguns poucos buraquinhos ainda pode restar um pouquinho, a gente vê a umidade do azeite de oliva, mas em geral o azeite é todo puxado pela massa. E aqui ela está pronta para servir. Nossa focaccia ficou pronta. Aqui eu tirei a outra fornada. E agora nós vamos cortar para que vocês vejam como ela ficou por dentro. É uma massa crocante, com bastante alvéolos. E quentinha ainda, ó, tem maciez e crocância na casquinha. Aqui nós podemos montar o prato. Um pouquinho de alecrim que caiu, podemos usar um alecrim fresco, regar com azeite de oliva. Também pode ser usado para cobertura, embutidos, tomate, queijo, mas aí não usa o sal grosso, porque quando a gente vai comer assim, a gente pode bater o sal grosso, senão ele fica excessivo, beleza?